Helena sentiu o sangue gelar nas veias, quando a jovem ao seu lado no táxi tirou uma foto da bolsa. Aquele rosto sorridente na imagem. Ela conhecia aquele rosto. Conhecia bem demais. As mãos de Helena tremeram. Como aquela desconhecida, que chorava copiosamente a caminho do cemitério, tinha uma foto tão íntima na carteira? E por que o táxi que seu marido havia chamado para buscá-la no aeroporto também carregava essa mulher misteriosa? O que deveria ser um simples retorno para casa estava prestes a revelar um segredo devastador que destruiria 30 anos de casamento. Olá, sejam bem-vindos a mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Antes de começarmos, contem pra gente nos comentários de qual cidade e país vocês estão nos acompanhando. É sempre um prazer descobrir de onde vêm nossos queridos ouvintes. O calor sufocante do aeroporto abraçava Helena como uma manta pesada e indesejada. Aos 53 anos, ela estava exausta depois de 3 dias intensos de conferências médicas em São Paulo. Como enfermeira-chefe de um hospital particular, raramente tirava folgas, e aquela viagem de trabalho havia sido especialmente desgastante. Tudo o que queria era chegar em casa, tomar um banho relaxante e dormir em sua própria cama. Procurou pelo telefone na bolsa enquanto a multidão de passageiros se empurrava em direção à saída. Roberto deveria estar esperando por ela como sempre fazia. Em 30 anos de casamento, ele jamais a havia deixado na mão. Era um dos pilares de seu relacionamento. A confiabilidade dele e a dedicação dela. Um casamento sólido, ou ao menos era o que Helena sempre acreditou. Quando finalmente conseguiu pegar o celular, viu 3 ligações perdidas do marido. Seu coração apertou levemente. Seria algum problema? Discou de volta imediatamente e Roberto atendeu no segundo toque, a voz carregada de cansaço e algo que ela não conseguiu identificar completamente. Helena, meu amor, desculpa mesmo. Aconteceu um imprevisto terrível no escritório. O sistema caiu completamente e estamos perdendo contratos. Não consigo sair daqui de jeito nenhum. A voz dele soava genuinamente aflita. Roberto era contador, tinha seu próprio escritório e problemas técnicos realmente podiam ser devastadores para o negócio. Tudo bem, querido, eu entendo. Vou pegar um táxi, não se preocupe, Helena respondeu, tentando esconder a decepção. Estava tão cansada que a ideia de procurar transporte sozinha parecia uma montanha a escalar. Não, já resolvi tudo. Chamei um táxi de confiança, aquele serviço que sempre uso. O motorista já está te esperando. Mandei uma mensagem com a placa do carro e o nome dele. Olha no WhatsApp. Roberto falou rapidamente e ela quase podia ouvi-lo digitando no computador ao mesmo tempo. Helena conferiu as mensagens. De fato, lá estava. Táxi. Placa JKL 4589. Motorista. Seu Antônio. Carro prata. Suspirou aliviada. Mesmo na correria, Roberto cuidava dela. Obrigada, amor, você é um anjo. Nos vemos em casa. Dirige com cuidado. Quer dizer, o motorista que dirija com cuidado. Te amo, ele disse apressadamente antes de desligar. Helena sorriu, guardou o telefone e puxou a mala em direção à saída. O ar quente da noite a atingiu como uma parede quando atravessou as portas automáticas. Na área de embarque de táxis, procurou pelo carro prata com a placa indicada. Encontrou-o estacionado um pouco afastado dos demais. Um senhor de cabelos grisalhos acenou para ela. Dona Helena? Perguntou educadamente quando ela se aproximou. Sim, sou eu. O Roberto que chamou? Ela confirmou, entregando a mala para que ele colocasse no porta-malas. O motorista assentiu silenciosamente, demonstrando aquela eficiência discreta que ela apreciava. Não estava com disposição para conversas. Acomodou-se no banco traseiro com um suspiro de alívio. Finalmente, a caminho de casa. Fechou os olhos por um momento, sentindo o carro começar a se mover. Mas então ouviu a porta do outro lado se abrir e seus olhos se arregalaram de surpresa. Uma jovem mulher, que aparentava ter no máximo 30 anos, entrou no táxi e sentou-se ao lado de Helena. Vestia um vestido preto simples e carregava um buquê de lírios brancos no colo. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Obviamente ela havia chorado muito.
A jovem mal olhou para Helena. Apenas murmurou um boa noite, quase inaudível, e recostou-se no banco apertando as flores contra o peito. Helena ficou confusa. Por que outra passageira estava entrando no táxi que seu marido havia chamado especificamente para ela? Inclinou-se para a frente. Com licença, seu Antônio, mas acho que houve um engano. Este táxi foi chamado apenas para mim. O motorista olhou pelo retrovisor, sua expressão neutra. A central disse que eram 2 passageiros. Mesmo endereço de partida, rotas próximas. Otimização de viagem, disseram. O senhor que ligou confirmou. Mas meu marido... Helena começou, mas então hesitou. Talvez Roberto, na correria, tivesse aceito alguma proposta da empresa de táxi sem perceber direito. Essas empresas de aplicativo às vezes faziam isso, compartilhamento de corrida para baratear. Embora não fizesse muito sentido, considerando que Roberto sempre priorizava o conforto dela. A jovem ao seu lado soluçou baixinho, limpando o rosto com as costas da mão. Helena sentiu uma pontada de compaixão sobrepujar sua irritação. Quem quer que fosse aquela moça estava claramente sofrendo. Os lírios, o vestido preto, os olhos inchados. Alguém havia partido. Tudo bem, Helena disse ao motorista, decidindo não criar mais confusão. Já estava cansada demais para discutir. Vamos assim mesmo. Ela se virou para a jovem. Sinto muito pelo seu luto. A moça assentiu brevemente, sem olhar para Helena, e continuou abraçando as flores. O táxi saiu do aeroporto e entrou na avenida principal. A cidade estava movimentada para uma quinta-feira à noite, luzes de neon piscando nas lojas e restaurantes que ainda estavam abertos. Helena pegou seu telefone para mandar uma mensagem para Roberto, reclamando educadamente sobre o erro do táxi compartilhado. Mas antes que pudesse digitar, notou que sua bateria estava em apenas 3%. Suspirou frustrada. Mais um contratempo. Guardou o aparelho, decidindo que conversaria com o marido pessoalmente quando chegasse em casa. O silêncio dentro do carro era pesado, quebrado apenas pelos soluços ocasionais da jovem. Helena não sabia se deveria tentar consolar a desconhecida ou respeitar seu luto em silêncio. Optou pelo segundo, olhando pela janela enquanto o táxi atravessava as ruas familiares de sua cidade. Mas então, o carro começou a seguir uma direção que Helena não reconhecia. Em vez de ir em direção ao seu bairro residencial, o motorista estava seguindo para a zona norte, onde ficava o cemitério municipal. Um arrepio percorreu sua espinha. Seu Antônio, para onde estamos indo? Primeiro a senhorita, depois a senhora. Está no sistema, ele respondeu calmamente, mostrando o celular fixado no painel onde aparecia a rota. De fato, havia 2 paradas marcadas, cemitério municipal e depois o endereço de Helena. A passageira ao seu lado finalmente falou, sua voz rouca de tanto chorar. Desculpe o inconveniente, não vai demorar. Só preciso deixar estas flores no túmulo. É o aniversário... Sua voz falhou e ela não conseguiu continuar. Helena sentiu seu coração apertar. Não se preocupe, querida, não há pressa. Mentiu, embora de fato estivesse ansiosa para chegar em casa. Mas a empatia falou mais alto. Aquela jovem estava visivelmente devastada. O táxi percorreu mais alguns quarteirões antes de estacionar em frente aos portões do cemitério. Já estava escurecendo e as árvores centenárias projetavam sombras longas sobre os muros brancos. A jovem enxugou o rosto mais uma vez. Respirou fundo como se reunindo coragem e abriu a porta. Vou ser rápida, ela disse mais para si mesma do que para Helena. Mas antes de sair completamente, sua bolsa se abriu e alguns pertences caíram no banco. Lenços de papel usados, uma carteira, chaves e uma fotografia. A foto caiu virada para cima, bem ao lado de Helena. E o que ela viu fez seu coração quase parar de bater. Na imagem, um homem abraçava carinhosamente a jovem que estava ao seu lado. Mas não era apenas a cena afetuosa que a chocou. Era o homem. Aquele rosto, aquele sorriso, aqueles óculos. Helena conhecia cada detalhe daquele rosto. Dormia ao lado dele há 30 anos. Helena pegou a foto com mãos trêmulas, virou-a
e leu a dedicatória manuscrita no verso, com uma caligrafia que reconheceria em qualquer lugar. Para minha Júlia, meu amor eterno. R. Janeiro, 2023. Seu mundo começou a girar. Janeiro de 2023. Há mais de um ano. Enquanto ela cuidava de pacientes, salvava vidas, mantinha a casa, Roberto. Aquela foto... Helena sussurrou, sua voz saindo estrangulada. A jovem, que já estava com um pé fora do carro, congelou. Virou-se lentamente, seus olhos arregalados ao ver o que Helena segurava. Me desculpe, eu não queria... Ela caiu. A moça chamada Júlia gaguejou, estendendo a mão para pegar a foto de volta. Mas Helena a afastou, segurando-a firmemente. Quem é você? Helena perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta e estivesse desesperada para estar errada. Como você conhece este homem? Júlia pareceu entrar em pânico. Suas mãos tremiam e ela olhou ao redor como se procurasse uma saída. O motorista, percebendo a tensão, permaneceu em silêncio, seus olhos alternando entre as duas mulheres pelo retrovisor. Eu não posso... Por favor, me devolva isso. Júlia implorou, lágrimas frescas correndo por seu rosto. Hoje já é difícil o suficiente. Por favor. Mas Helena não ia desistir. 30 anos de casamento, de dedicação, de confiança, estavam ali naquela foto, sendo despedaçados. Este homem, Roberto Fernandes da Silva, contador, 55 anos, é meu marido. E você vai me explicar agora mesmo como tem uma foto dele com essa dedicatória. A revelação fez Júlia cambalear. Ela segurou na porta do carro para se apoiar, seu rosto ficando ainda mais pálido. Seu marido? Ela repetiu incrédula. Não, não pode ser. Roberto me disse que era divorciado, que morava sozinho, que... Mentiu. Helena completou, sua voz agora dura como aço, embora por dentro ela estivesse se despedaçando. Ele mentiu para você. Somos casados há 30 anos. Moramos juntos. Nunca nos separamos. Júlia desabou no banco novamente, deixando cair o buquê de lírios no chão do táxi. Cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar convulsivamente. Eu não sabia, eu juro que não sabia. Ele disse tantas coisas. Helena fechou os olhos, tentando processar a avalanche de informações. Seu marido, o homem com quem dividia a cama há 3 décadas, o homem que ela considerava seu melhor amigo, havia construído uma vida paralela. Com uma mulher jovem o suficiente para ser filha deles. Há quanto tempo? Helena ouviu sua própria voz perguntar distante, como se viesse de outra pessoa. Há quanto tempo vocês se relacionavam? Júlia respirou fundo várias vezes antes de conseguir responder. 2 anos. Nós nos conhecemos em um curso de informática. Ele era o instrutor. Foi gentil comigo desde o início. Eu estava em um momento difícil da vida. Tinha acabado de perder meu pai. Roberto foi meu apoio, sabe? Ou ao menos era o que eu pensava. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços abafados de Júlia e o som distante do trânsito. Helena continuava segurando a fotografia, olhando fixamente para o sorriso de Roberto. Aquele sorriso que ela conhecia tão bem e que agora parecia pertencer a um estranho. O cemitério, Helena finalmente disse, sua voz controlada apesar da tempestade interior. Você ia visitar quem? Júlia enxugou o rosto com as costas da mão. Minha irmã, Beatriz. Ela faleceu há 1 ano. Hoje é o aniversário da perda. Roberto sempre vinha comigo neste dia, mas hoje ele disse que estava muito ocupado com o trabalho. Sua voz falhou novamente. Uma risada amarga escapou dos lábios de Helena. Ocupado. Sim, ocupado buscando sua esposa legítima no aeroporto. A ironia era cruel demais. E ele te deu esta foto quando? No nosso primeiro aniversário de namoro. Janeiro do ano passado. Disse que queria que eu tivesse algo dele sempre comigo, Júlia respondeu, pegando o buquê caído e apertando-o contra o peito novamente. Guardo na carteira desde então. Olho para ela quando sinto falta dele. Helena sentiu náusea subindo pela garganta.
Enquanto ela trabalhava turnos duplos no hospital, cuidando de pacientes em estado crítico, salvando vidas, seu marido estava construindo ninhos de amor com outra mulher. Dando-lhe fotos, comemorando aniversários, fazendo promessas. "Olhe para mim", Helena ordenou, e Júlia obedeceu, seus olhos vermelhos e assustados, encontrando os dela. "Você está grávida? Ele tem filhos com você?" "Não", Júlia respondeu rapidamente, chocada com a pergunta. "Não, nada disso. Roberto sempre disse que não queria filhos, que já tinha passado da idade para isso. Eu respeitei, embora sonhasse em ser mãe um dia." Mais uma mentira, Helena pensou amargamente. Eles nunca tinham conseguido ter filhos, apesar de anos tentando. Foi uma das maiores dores do casamento, mas eventualmente aceitaram e seguiram em frente, ou ao menos era o que Helena pensava. Descobrir agora que Roberto simplesmente não queria crianças com outra pessoa era devastador. O motorista, seu Antônio, finalmente quebrou o silêncio. "Senhoras, eu não quero me intrometer, mas vocês precisam decidir o que vão fazer. Não posso ficar aqui parado a noite toda." Helena olhou para ele, então para Júlia e tomou uma decisão. "Você vai visitar o túmulo da sua irmã. Eu vou com você. Depois conversamos mais. E você?" Ela apontou para o motorista. "Vai nos esperar aqui." "Mas, senhora..." Júlia começou a protestar. "Sem discussão." Helena cortou sua voz de enfermeira-chefe emergindo. Era a mesma voz que usava para coordenar equipes em emergências médicas. "Você veio até aqui para honrar sua irmã. Não vou deixar que meu desgraçado de marido atrapalhe isso também. Vamos." Júlia hesitou, mas algo na determinação de Helena a fez concordar. As duas mulheres saíram do táxi, uma ao lado da outra, unidas pela dor de diferentes traições. O cemitério estava quase deserto. Apenas o zelador na guarita acenou preguiçosamente quando elas passaram. Caminharam em silêncio pelos caminhos de pedra, ladeados por túmulos e mausoléus. A luz do crepúsculo dava ao lugar uma atmosfera surreal, quase onírica. Helena não conseguia acreditar que estava ali, em um cemitério ao lado da amante de seu marido, em vez de estar em casa tomando seu banho relaxante. "É ali." Júlia apontou para um túmulo simples, de mármore branco, com uma foto oval incrustada. A imagem mostrava uma jovem sorridente, parecida com Júlia, mas com traços mais suaves. "Minha irmã gêmea, Beatriz. Ela tinha apenas 28 anos quando um acidente de carro a levou." Helena observou o túmulo e algo nela se suavizou. Aquela jovem ao seu lado tinha perdido tanto, sua irmã gêmea, que devia ser como perder metade de si mesma, e agora estava descobrindo que o homem que acreditava amá-la era um mentiroso cruel. Júlia se ajoelhou e colocou os lírios delicadamente sobre o túmulo. "Oi, Bia. Desculpa não ter vindo mais cedo hoje. Tive uns imprevistos." Sua voz quebrou. "Você sempre me dizia para tomar cuidado com homens bonitos demais para ser verdade. Deveria ter escutado você." Helena ficou em pé, respeitosamente afastada, enquanto Júlia conversava baixinho com a irmã falecida. Lágrimas silenciosas desciam pelo rosto da jovem, e ela tocava a foto no túmulo com dedos trêmulos. A cena era de cortar o coração, e Helena sentiu uma pontada de culpa por ter sido tão dura inicialmente. Júlia era tanto vítima quanto ela. Depois de alguns minutos, Júlia se levantou, limpou a sujeira dos joelhos e virou-se para Helena. Sob a luz fraca do cemitério, seu rosto parecia ainda mais jovem, quase infantil. "Obrigada por ter vindo comigo. Sei que deve me odiar." "Eu não te odeio", Helena respondeu, surpresa ao perceber que era verdade. "Você foi enganada tanto quanto eu. O único culpado aqui é Roberto." Ela pausou, respirando fundo. "Mas preciso saber tudo. Cada detalhe. Cada mentira que ele contou." Começaram a caminhar de volta para a saída do cemitério, lado a lado. Júlia começou a falar, sua voz baixa, mas firme. "Conheci Roberto há 2 anos, como disse. Ele dava aulas de Excel e sistemas de contabilidade na faculdade comunitária onde eu estava estudando. Eu tinha acabado de perder meu pai e estava lidando mal com a perda.
Ele percebeu que eu estava vulnerável e se aproximou oferecendo ajuda. Café depois das aulas, conversas longas sobre perda e superação. Ele dizia que entendia porque tinha perdido a esposa anos atrás. Júlia fez uma pausa, rindo amargamente. Agora vejo que a esposa morta era você, bem viva. Helena apertou os punhos, mas manteve a compostura. Continue. Depois que Bia faleceu, ele foi meu rochedo. Estava lá todas as noites me consolando. Dizia que me amava, que eu era especial, diferente de qualquer pessoa que tinha conhecido. Fui boba o suficiente para acreditar. Júlia enxugou mais lágrimas. Começamos a nos ver 3, 4 vezes por semana. Ele dizia que trabalhava muito e morava longe, por isso não podíamos nos encontrar todo dia. E eu, como uma idiota, acreditava. Nunca desconfiei. Nunca quis conhecer onde ele morava ou conhecer amigos dele. Ele dizia que era muito reservado, que levaria tempo. Eu respeitei isso, respeitei todas as suas mentiras. Chegaram de volta ao portão do cemitério. O zelador já estava fechando e elas passaram rapidamente. O táxi as esperava. O seu Antônio mexendo no celular, aparentemente lendo notícias. Quando viu as duas se aproximando, endireitou-se no banco. Antes de entrarem no carro, Helena segurou o braço de Júlia. Uma última pergunta. Ele te dava dinheiro? Pagava suas contas? Júlia negou veementemente. Não, nunca. Ele me deu alguns presentes, sim. Flores, chocolates, uma vez um colar singelo no meu aniversário. Mas nunca dinheiro. Eu tenho meu trabalho de atendente em uma farmácia. Me sustento sozinha. Helena assentiu, processando a informação. Ao menos Roberto não estava desviando o dinheiro do casal para sustentar uma amante. Pequeno consolo, mas ainda assim um alívio. Entraram no táxi e seu Antônio perguntou se deveriam seguir para o endereço de Helena. Sim, mas primeiro vamos fazer um desvio. Helena decidiu, pegando o telefone que ainda tinha 3% de bateria. Motorista, o senhor tem um carregador que eu possa usar? Tenho sim, senhora. USB ali na frente. Ele apontou para a entrada. Helena plugou o celular e esperou alguns segundos para ele ligar. Então discou para Roberto. Ele atendeu no primeiro toque. Helena, já está chegando? Estava preocupado, você não respondeu minhas mensagens. A voz dele soava falsamente preocupada, agora que ela sabia a verdade. Roberto, mudança de planos. Preciso resolver algo antes de ir para casa. Deve demorar mais umas 2 horas. Não precisa me esperar acordado, ela disse mantendo a voz neutra. Mas, amor, você deve estar exausta. O que precisa resolver a essa hora? Ele perguntou, e Helena quase podia visualizá-lo franzindo a testa, confuso. Assuntos de mulher. Conversamos depois. Desligou antes que ele pudesse fazer mais perguntas. Júlia a olhava com os olhos arregalados. O que você vai fazer? A jovem perguntou assustada. Helena sorriu, mas não era um sorriso alegre. Era o sorriso de alguém que tinha acabado de tomar uma decisão importante. Vamos até sua casa. Você vai me mostrar tudo o que tem de Roberto. Mensagens, presentes, fotos, tudo. E então vamos planejar como confrontá-lo. O apartamento de Júlia era pequeno, mas aconchegante, decorado com simplicidade. Fotos dela e da irmã gêmea cobriam as paredes da sala, um memorial visual de uma ligação interrompida tragicamente. Helena observou as imagens enquanto Júlia preparava café na pequena cozinha americana. Vocês eram muito próximas, Helena comentou, olhando uma foto das 2 jovens abraçadas, sorridentes, em um parque de diversões. Éramos inseparáveis, Júlia respondeu da cozinha, sua voz embargada. Quando ela se foi, foi como se metade de mim tivesse ido também. Roberto apareceu pouco depois e eu me agarrei a ele como uma tábua de salvação. Vejo agora que ele aproveitou minha vulnerabilidade. Sentaram-se no sofá pequeno, xícaras de café nas mãos. Helena havia tirado os sapatos de salto, seus pés doloridos, gratos pelo alívio. Nunca imaginou que seu dia terminaria assim, tomando café com a amante de seu marido, planejando uma confrontação. Me mostra tudo, Helena pediu, e Júlia hesitou apenas um momento antes de pegar seu celular.
Passou os próximos 40 minutos mostrando mensagens, fotos, registros de chamadas. Era uma linha do tempo completa de um relacionamento. Declarações de amor, bom dia e boa noite diários, planos para o futuro. O que mais doía em Helena era a naturalidade das mentiras de Roberto. Ele era tão convincente, tão dedicado nas mensagens para Júlia. Dizia te amo, mandava corações, fazia promessas. E então voltava para casa e fazia o mesmo com Helena, como se alternar entre duas vidas fosse a coisa mais fácil do mundo. Olha esta aqui, Júlia disse, mostrando uma mensagem de 3 meses atrás. Roberto havia escrito: Júlia, você é a melhor coisa que me aconteceu. Quando estou com você, esqueço todos os problemas. Você me faz sentir jovem novamente. Helena lembrou daquele período. Roberto estava especialmente atencioso em casa, trazendo flores, fazendo jantares. Ela pensou que era apenas ele sendo romântico, talvez sentindo que precisavam reacender a chama depois de tantos anos juntos. Agora percebia que era culpa. Ele estava compensando a traição com atenção extra. Ele te levava para onde? Helena perguntou. Restaurantes, cinemas, parques, sempre em bairros afastados do centro. Dizia que preferia lugares mais tranquilos, sem muito movimento. Eu achava que era só o jeito reservado dele. Júlia deu um gole no café. Uma vez sugeri irmos ao shopping do centro, aquele grande perto do hospital. Ele ficou nervoso, disse que odiava lugares muito cheios. Claro, Helena pensou. O shopping do centro era onde ela e Roberto faziam compras juntos todo fim de semana. O risco de serem vistos seria enorme. Ele havia sido cuidadoso, calculista. Cada mentira planejada, cada encontro cronometrado. Isso, de alguma forma, tornava tudo pior. Júlia, eu preciso te perguntar algo e quero que seja honesta comigo, Helena disse, colocando a xícara na mesinha de centro. Você realmente o amava? Ou estava apenas se agarrando a alguém porque estava sozinha? A jovem ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Eu não sei, admitiu finalmente. No começo, acho que era gratidão. Ele estava lá quando eu mais precisava, mas com o tempo, acostumei com a presença dele. Dependia das ligações à noite, dos encontros. Ele preenchia o vazio que Bia deixou. Era amor? Talvez. Ou talvez fosse só medo de ficar sozinha novamente. Helena assentiu, compreendendo. Havia honestidade naquela resposta. Uma autorreflexão que ela respeitava. E agora? Sabendo que ele mentiu sobre tudo? Agora sinto nojo, Júlia respondeu sem hesitar. Nojo dele e um pouco de mim mesma por ter sido tão ingênua. Como não percebi, como não desconfiei. Minha irmã sempre dizia que eu era boa demais, confiava demais nas pessoas. Isso não é defeito, Helena disse gentilmente. Confiar nas pessoas não te torna ingênua. Torna-te humana. O defeito é dele, não seu. Ele que abusou da sua confiança, da sua dor. Pegou o celular agora com 20% de bateria e abriu a galeria de fotos. Mostrou a Júlia imagens suas e de Roberto. Casamento há 30 anos. Renovação de votos aos 25 anos. Férias em praias, montanhas, cidades históricas. Uma vida inteira documentada em pixels. Olha isso. É nossa casa. Mostrou fotos da casa onde moravam, uma construção de 2 andares em um bairro residencial. Compramos juntos há 15 anos, cada móvel escolhido a dedo. Ele estava lá em cada decisão, cada reforma, e ao mesmo tempo estava construindo outra vida com você. Júlia observava as fotos com os olhos marejados. Eu sinto muito, sei que você não me conhece e não deve nada, mas sinto muito por ter sido parte disso mesmo sem saber. Você foi vítima tanto quanto eu, Helena repetiu. E agora vamos fazer Roberto pagar por isso. Levantou-se, pegando sua bolsa. Amanhã é sexta-feira. Roberto sempre sai do escritório às 6 da tarde nas sextas. Eu vou até lá e vou confrontá-lo. Quero que você esteja lá também. Helena chegou em casa quase meia-noite. A casa estava silenciosa, apenas a luz da sala ainda acesa. Roberto estava dormindo no sofá, a televisão ligada em um canal de notícias com o volume baixo. Ele parecia tão inocente ali, roncando suavemente,
um jornal caído no chão ao lado dele. Ficou parada na porta da sala por um longo momento, apenas observando. Aquele homem era um estranho. 30 anos compartilhando a vida, e ela não o conhecia de verdade. Quem era Roberto Fernandes da Silva? O marido dedicado que ela pensava conhecer? Ou o mentiroso manipulador que mantinha uma amante jovem nas sombras? Ele despertou com o som dos saltos dela no chão de madeira. Piscou confuso, então sorriu ao vê-la. Helena? Amor, você chegou? Tentei esperar acordado, mas... Bocejou, esfregando os olhos. Não tem problema, ela disse, sua voz neutra. Vou tomar um banho e dormir, estou exausta. Como foi a viagem? As conferências foram boas? Ele perguntou, levantando-se e se espreguiçando. Tão casual, tão normal, como se não tivesse destruído o casamento deles. Foram produtivas, respondeu, já subindo as escadas. Te conto amanhã, boa noite. Não esperou pela resposta. Trancou-se no banheiro e, finalmente, permitiu-se chorar sob o chuveiro quente. Lágrimas de raiva, de dor, de traição. 30 anos. 30 anos jogados fora por quê? Ele estava entediado. Ela não era mais suficiente. Passando pela menopausa, ficando mais velha, menos interessante. Chorou até não ter mais lágrimas, até a água ficar fria. Então se enxugou, vestiu o pijama e foi para o quarto de hóspedes. Não conseguiria dormir ao lado dele, não agora. Roberto bateu na porta por volta das 2 da manhã. Helena, por que está no quarto de hóspedes? Está se sentindo mal? A preocupação na voz dele soava genuína, o que apenas irritava mais. Só quero dormir sozinha esta noite. Estou com dor de cabeça, mentiu. Ouviu ele hesitar do outro lado da porta, então seus passos se afastando. Bem, que pensasse que era só cansaço. Amanhã descobriria a verdade. A manhã de sexta-feira amanheceu nublada, combinando com o humor de Helena. Acordou com os olhos inchados de tanto chorar, mas escondeu com maquiagem. Roberto já estava na cozinha quando ela desceu, preparando o café da manhã como fazia todos os dias. Bom dia, amor. Fiz ovos mexidos do jeito que você gosta, ele disse alegremente, servindo o prato para ela. E café forte. Achei que precisaria depois de ontem. Helena comeu mecanicamente, cada garfada parecendo engasgar. Como ele podia agir tão normal? Conversaram sobre trivialidades, o tempo, notícias, contas a pagar. Uma performance perfeita de casal normal, exceto que era tudo falso. Vou trabalhar até mais tarde hoje, Roberto comentou casualmente. Tenho que fechar alguns relatórios antes do fim de semana. Deve sair por volta das 8. Ah, que pena, Helena disse, tomando um gole de café. Tinha pensado em passar lá no escritório para a gente sair para jantar, celebrar minha volta. Observou a reação dele cuidadosamente. Viu a microexpressão de pânico cruzar o rosto de Roberto antes dele se recompor. Que ideia ótima, mas talvez seja melhor hoje não, estou realmente atolado. Que tal amanhã? Te levo naquele restaurante japonês que você adora. Claro, ela concordou docemente. Amanhã, então. Mentiroso, ela pensou. Provavelmente tinha planos com Júlia, ou com outra. Quantas mulheres havia, afinal? O dia no hospital passou em câmera lenta. Helena tentou se concentrar no trabalho, supervisionando a equipe de enfermagem, verificando prontuários, cuidando de pacientes. Mas sua mente estava em outro lugar, ensaiando o que diria a Roberto. Às 5:30 da tarde, Helena mandou mensagem para Júlia. Estarei lá às 6. Você vem? A resposta veio rápida. Sim, estou com medo, mas vou. Ele precisa encarar o que fez. O escritório de contabilidade de Roberto ficava em um prédio comercial modesto no centro da cidade. Helena conhecia bem o lugar. Já tinha ido lá dezenas de vezes ao longo dos anos, levando almoço, buscando documentos, simplesmente visitando. A secretária, Dona Cida, sempre a recebia com um sorriso caloroso. Chegou às 6 em ponto. O prédio estava esvaziando, profissionais cansados indo para casa após um longo dia. Subiu as escadas até o 3º andar, onde ficava o escritório. Júlia a esperava no corredor, pálida, mas determinada. Pronta? Helena perguntou.
e Júlia assentiu, embora suas mãos tremessem. Lembra, deixa eu começar. Mas se sentir que precisa falar, fala. Ele não merece nossa piedade. Abriu a porta do escritório. Dona Cida já tinha ido embora, mas a luz da sala de Roberto estava acesa. Podiam ouvir sua voz falando ao telefone. Helena respirou fundo e bateu na porta entreaberta. Entra, Cida. Só um... Helena? Roberto levantou os olhos do computador, surpreso. O telefone caiu de sua mão quando viu Júlia entrando atrás da esposa. Seu rosto ficou branco como papel. Eu posso... O que... Como... Surpresa, Helena disse secamente, fechando a porta atrás dela. Senta, Roberto, nós precisamos conversar. Ele estava claramente em pânico, os olhos saltando entre as duas mulheres. Helena, eu posso explicar. Não é o que parece. Não é o que parece. Helena riu amargamente. Roberto, chega de mentiras. Eu sei de tudo. Júlia me contou tudo. 2 anos de mentiras, de traição. 2 anos construindo uma vida paralela enquanto eu, sua esposa, sua companheira de 30 anos, era mantida na ignorância. Júlia permaneceu em silêncio, mas sua presença era statement suficiente. Roberto tentou se levantar, mas Helena gesticulou para ele sentar. Não, você vai ficar aí e vai nos ouvir. Pela primeira vez em muito tempo, você vai ouvir a verdade em vez de contá-la. Como você descobriu? Ele finalmente perguntou, sua voz fraca. Você chamou o mesmo táxi para nós duas ontem, Helena explicou. Irônico, não é? Sua própria preguiça ou descuido nos juntou. Júlia estava indo ao cemitério visitar a irmã. Eu estava voltando do aeroporto. E ali naquele táxi, sua casa de cartas desmoronou. Roberto cobriu o rosto com as mãos. Quando falou, sua voz estava abafada. Eu nunca quis machucar vocês, eu juro. Mas machucou, Júlia disse, falando pela primeira vez. Sua voz tremeu, mas ela continuou. Você mentiu para mim sobre tudo. Disse que era divorciado, que morava sozinho. Aproveitou minha dor pela perda de Beatriz para me manipular. Eu confiei em você. E eu, Helena acrescentou, dediquei 30 anos da minha vida a você. Construí uma casa, um lar. Fui fiel, dedicada, presente. E você? Você jogou tudo fora por quê? Por se sentir jovem novamente? Por ego? Roberto finalmente olhou para cima, lágrimas nos olhos. Eu não sei. Eu realmente não sei. Começou inocentemente. Júlia era aluna, estava sofrendo. Eu quis ajudar. E então, não sei como, virou algo mais. Eu sabia que era errado, mas não conseguia parar. Não conseguia ou não queria? Helena o corrigiu. Porque toda vez que você ligava para ela, toda vez que marcava um encontro, você fazia uma escolha. Escolhia mentir, escolhia trair. Não me venha com essa de não conseguia. O silêncio que seguiu foi pesado. Roberto chorava abertamente agora, mas Helena não sentiu pena. Sentiu apenas um vazio imenso onde costumava haver amor e confiança. O que vocês querem de mim? Ele finalmente perguntou. Júlia. Helena virou-se para a jovem. O que você quer dele? Júlia respirou fundo. Quero que me deixe em paz. Nunca mais quero ver você, ouvir você, saber de você. Vou bloqueá-lo de tudo. E se você se aproximar de mim de novo, vou à polícia. Entendeu? Roberto assentiu miseravelmente. Entendido. E eu, Helena continuou, sua voz dura como aço. Quero o divórcio. Vou entrar com os papéis segunda-feira. Você não vai contestar. Não vai dificultar. Vamos dividir tudo de forma justa e civilizada. E então, seguiremos caminhos separados. 30 anos acabam aqui hoje, neste escritório. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Helena. O processo de divórcio, embora Roberto não contestasse como prometido, era emocionalmente desgastante. Dividir 30 anos de vida em planilhas e documentos legais parecia desumanizar tudo o que tinham construído juntos. A casa foi colocada à venda. Helena não conseguia mais morar lá, cada cômodo carregado de memórias agora manchadas pela traição. Encontrou um apartamento menor, mais prático, mais próximo do hospital. Um recomeço. Seus colegas de trabalho notaram a mudança.
Helena, sempre tão controlada e profissional, estava mais quieta, mais distante. Sua melhor amiga no hospital, a doutora Mariana, finalmente a confrontou durante uma pausa para café. Helena, o que está acontecendo? Você não é mais a mesma? Mariana perguntou, preocupação genuína em seus olhos. E ali, na pequena copa do hospital, entre xícaras de café ruim e o zumbido constante do ar-condicionado, Helena contou tudo. Mariana a ouviu em silêncio, sua expressão passando de choque para a raiva e, finalmente, para a compaixão. Aquele desgraçado! Mariana sibilou quando Helena terminou. 30 anos, como ele teve coragem? Não sei, Helena admitiu, mexendo o café mecanicamente. E sabe o que é pior? Parte de mim ainda se pergunta o que fiz de errado, o que faltou, por que não fui suficiente. Não, Mariana agarrou sua mão firmemente. Não faça isso consigo mesma. Isso não é sobre você. Isso é sobre ele, sobre suas falhas, suas escolhas ruins. Você não tem culpa nenhuma. Racionalmente, Helena sabia que era verdade, mas emocionalmente, a dúvida roía. 53 anos divorciada, recomeçando do zero. O futuro que tinha planejado desmoronara e agora precisava construir um novo, sozinha. Manteve contato com Júlia, surpreendentemente. As duas tinham desenvolvido uma amizade estranha, mas genuína, unidas pela experiência compartilhada. Encontravam-se para café ocasionalmente, conversavam sobre a vida, sobre seguir em frente. Como você está? Helena perguntou em um desses encontros, 3 meses após a confrontação. Melhor, Júlia admitiu. Comecei terapia. Minha psicóloga diz que eu tenho padrões de apego problemáticos, busco validação externa. Estou trabalhando nisso. Ela sorriu timidamente. E você? Sobrevivendo, Helena respondeu honestamente. Alguns dias são melhores que outros. Estou tentando me redescobrir, sabe? Quem é Helena sem ser a esposa de Roberto? Quem eu quero ser daqui para frente? E está encontrando respostas? Algumas. Estou voltando a fazer coisas que havia abandonado. Aulas de yoga, leitura, até comecei um curso online de fotografia. Pequenos passos, mas são meus. Foi em uma dessas aulas de yoga, 6 meses após o divórcio, que Helena conheceu Fernando. Ele tinha 58 anos, era viúvo há 3 anos, professor de história aposentado. Tinham uma conversa leve após a aula, apenas sobre as posturas e o instrutor. Nada demais. Mas Fernando começou a aparecer nas mesmas aulas. Conversas leves viraram cafés após a yoga. Cafés viraram almoços. Almoços viraram jantares. Nada apressado, nada pressionado. Apenas 2 pessoas de meia idade redescobrindo o companheirismo. Não estou procurando substituir meu casamento, Helena disse a Mariana quando a amiga perguntou sobre Fernando. Nem estou procurando um novo grande amor, mas é agradável ter alguém para conversar, alguém honesto, transparente. E ele sabe do seu passado, do Roberto? Sabe. Contei tudo na terceira saída. Achei que merecia saber no que estava se metendo. Sabe o que ele disse? Helena sorriu pela primeira vez em meses. Disse que todos carregamos cicatrizes e que as minhas não me definiam. Que ele via quem eu era agora, não quem eu fui forçada a ser. 1 ano após aquela fatídica noite no táxi, Helena estava em um lugar completamente diferente. O divórcio tinha sido finalizado. A casa vendida. Ela estava estabelecida em seu apartamento novo, decorado ao seu gosto, sem compromissos com preferências de outra pessoa. Recebeu uma ligação inesperada numa tarde de sábado. Era Júlia, sua voz animada de uma forma que Helena não ouvia há tempos. Helena, preciso te contar uma coisa. Você pode me encontrar? Encontraram-se no mesmo café onde costumavam ir. Júlia chegou radiante, um brilho diferente nos olhos. Eu conheci alguém, anunciou assim que sentou. Não é nada sério ainda, mas é real, honesto. Ele sabe da minha história, não escondo nada. E sabe o melhor? Não tenho medo. Aprendi a confiar no meu instinto novamente. Helena sentiu uma onda de alegria genuína pela jovem.
Júlia, isso é maravilhoso, conta tudo. Passaram a tarde conversando, rindo, planejando futuros que antes pareciam impossíveis. Quando se despediram, Helena sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Fernando a esperava em seu apartamento preparando o jantar. Era assim agora, casual, confortável. Ele tinha chave, mas sempre avisava quando viria. Respeito mútuo, comunicação aberta, honestidade. Tudo o que faltou em seu casamento. Como foi o encontro com Júlia? Ele perguntou, mexendo o molho no fogão. Bom, ela está se recuperando. Conheceu alguém, Helena respondeu, abraçando-o por trás. É estranho, sabe? Se alguém me dissesse há 1 ano que eu seria amiga da ex-amante do meu marido, que estaria divorciada e reconstruindo minha vida, eu nunca acreditaria. A vida nos surpreende, Fernando disse, virando-se para beijá-la na testa. Às vezes de formas terríveis, às vezes de formas maravilhosas. O importante é como reagimos. Durante o jantar, o telefone de Helena tocou. Era um número que ela não tinha mais salvo, mas reconhecia. Roberto. Havia meses que não falavam, desde a assinatura final dos documentos. Olhou para o telefone, então para Fernando. Pode atender se quiser, ele disse calmamente. Não vou a lugar nenhum. Helena atendeu, colocando no viva voz. Alô? Helena! A voz de Roberto soava cansada, mais velha. Eu sei que não tenho direito de ligar, mas precisava dizer... Sinto muito por tudo. Você merecia muito melhor. Houve um silêncio. Helena pensou em todas as coisas que poderia dizer. Pensou na raiva, na dor, nas noites chorando. Mas tudo o que sentiu foi... paz. Roberto, eu aceito seu pedido de desculpas, mas não muda nada. O que aconteceu, aconteceu. Eu segui em frente. Espero que você também tenha seguido. Sua voz era firme, mas não cruel. Eu tentei. Perdi tanto. O trabalho não vai bem. Júlia me bloqueou, obviamente. E você... Perdi você. Perdi tudo por escolhas egoístas. Ele suspirou pesadamente. Não estou pedindo outra chance. Sei que não mereço. Só queria que soubesse que me arrependo. O arrependimento é seu para carregar, Helena disse. Eu carreguei o peso dessa traição por tempo suficiente. Agora é com você. Cuida-te, Roberto, e não liga mais. Desligou sem esperar resposta. Fernando a observava, admiração em seus olhos. Você é incrível, sabia? Não, Helena corrigiu sorrindo. Sou só alguém que aprendeu que não preciso carregar o peso dos erros de outras pessoas. Levou tempo, terapia, muitas lágrimas. Mas aprendi. Terminaram o jantar conversando sobre planos futuros. Fernando queria levá-la para conhecer Portugal, terra de seus antepassados. Helena queria voltar a estudar, fazer uma pós-graduação em gestão hospitalar. Sonhos individuais que se entrelaçavam sem sufocar um ao outro. Na semana seguinte, Helena recebeu uma carta de Júlia. Dentro havia uma foto das duas no cemitério naquela primeira noite, tirada pelo motorista do táxi a pedido de Júlia. Helena nem sabia que a foto existia. No verso, Júlia havia escrito: Helena, esta foto marca o dia em que nossas vidas mudaram para sempre. O dia em que a verdade dolorosa veio à luz, mas também marca o início de nossa amizade e de nossa jornada de cura. Obrigada por ter sido tão forte quando eu estava fraca, por ter me acolhido em vez de me culpar. Você me ensinou que podemos nos erguer das cinzas mais fortes do que antes. Com carinho, Júlia. Helena colocou a foto no quadro de cortiça em seu home office, ao lado de outras memórias, sua formatura em enfermagem, viagens com amigas, fotos recentes com Fernando. Um mosaico de sua vida, incluindo as partes dolorosas, porque elas também a moldaram. 2 anos se passaram desde aquela noite fatídica no táxi. Helena, agora com 55 anos, estava irreconhecível da mulher quebrada que havia sido. Tinha completado sua pós-graduação, recebido uma promoção no hospital e estava verdadeiramente feliz. Fernando havia se tornado sua rocha, mas de uma forma saudável.
Eles mantinham suas independências, suas individualidades, mas compartilhavam uma vida construída em honestidade e respeito mútuo. Não tinham pressa de casar novamente. O título era menos importante que a conexão real. Júlia também florescera. Estava noiva planejando um casamento pequeno e havia convidado Helena para ser madrinha. Uma honra que Helena aceitou com lágrimas nos olhos. Quanto a Roberto, Helena o via ocasionalmente através de conhecidos mútuos. Ele vendera a contabilidade e mudara para outro estado. Uma vida nova, longe das memórias. Helena não guardava mais rancor. A raiva havia se transformado em indiferença e, finalmente, em gratidão. Gratidão porque aquela traição, por mais dolorosa que tenha sido, a libertou de uma vida de mentiras e a permitiu encontrar sua verdadeira força. Afinal, às vezes o pior dia de nossas vidas pode se tornar o primeiro dia de algo muito melhor. Se essa trama prendeu sua atenção, tenho certeza que a próxima história que já está aparecendo na sua tela vai emocionar ainda mais. Não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e comentar bastante. Um grande beijo e até a próxima história de emoção e justiça poética.